Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Uma vez eu aguardava na fila de uma escola para entregar os documentos de matrícula de uma das minhas netas, e durante as horas que eu estava na fila, eu ouvi algumas conversas das pessoas próximas. Uma mulher se mostrou confiante de conseguir vaga para seu filho no colégio e expressou esta certeza para várias outras pessoas, dizendo: "Tenho fé em Deus que conseguirei a vaga." Sinceramente, eu não sei até hoje se ela conseguiu ou não a vaga. Mas sua maneira de se expressar chamou a minha atenção, por dois motivos. Primeiro, há perigo em imaginar que a vontade de Deus se alinha com os nossos planos. A fé desta mãe se resume na noção de que Deus esteja à disposição dela para fazer o que ela quer. Não acredito que a culpa seja exclusivamente daquela senhora, pois pensamentos iguais são constantemente alimentados pelos pregadores da prosperidade que nos cercam. Em muitos púlpitos e programas religiosos na televisão, a fé em Deus é banalizada, a ponto de apresentar o Criador do universo como se fosse uma máquina de vendas. Insira seu dízimo aqui, aperte o botão ali e sua escolha, sua bênção vai ser dispensada logo. Esta fé não tem nada a ver com o conceito de crer em Deus e suas afirmações nas Escrituras. Não passa de pensamento positivo, uma confiança emocional. E pregadores desta doutrina até tiram do seu contexto frases bíblicas como Filipenses 4, versículo 13, "Tudo posso naquele que me fortalece", para assim prometer um retorno positivo para todas as petições egoístas dos seus fiéis. A ironia deste ensinamento se torna evidente quando consideramos o próprio contexto deste versículo. Paulo, em Filipenses 4, não falou de receber o que ele queria, e sim de suportar todo tipo de aflição e sofrimento. Leia o contexto de Filipenses 4, do versículo 10 ao 14. Esse contexto não fala de conquistas profissionais ou materiais. É uma perversão das Escrituras usar o trecho para apoiar ensinamentos desse tipo. Segundo, a afirmação da fé daquela senhora contradisse as suas outras conversas com suas amigas. No decorrer das conversas e nas horas que eu estava esperando na fila, transpareceu a atitude de uma pessoa que não se importa com a vontade de Deus. Ela e as outras se gabaram de seus feitos, mostrando um certo orgulho da sua própria rebeldia contra os princípios da palavra do Senhor. Nisso também ela anda acompanhada por muitas outras pessoas. A maioria das pessoas procura separar a fé do procedimento, achando possível crer em Deus sem acreditar nas coisas que ele diz. Muitos querem simplesmente criar deuses à sua própria imagem, assim justificando seu procedimento porque estes deuses teriam de concordar com as opiniões humanas. É por este motivo que ouvimos tantas noções diferentes de Deus. Poucos querem aceitar o que o Senhor revelou de si mesmo nas Escrituras, achando mais interessante inventar sua própria maneira de enxergar Deus. Paulo claramente repreendeu pessoas que querem imaginar sua imagem de Deus, dizendo que a única maneira de saber sobre Deus é ouvir o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 11 e 13, Paulo disse: "Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais." Não é difícil entender que a pessoa que crê em Deus confiará nas palavras de Deus. Quando ouvimos as palavras reveladas por Deus, descobrimos que a verdadeira fé não pode andar sozinha.
A fé em Deus nos leva a obedecer a sua palavra. Por isso, percebemos a incoerência de alguém dizer tenho fé em Deus e, ao mesmo tempo, mostrar seu desrespeito pelos ensinamentos do Senhor. Isto não é fé. Diz Tiago, no capítulo 2, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé, sem obras, é morta. Crer em Deus significa também acreditar nas suas promessas e advertências. Apesar das opiniões populares sobre Deus, o próprio Jesus prometeu um julgamento universal que resultará na vida eterna de alguns e na condenação eterna de outros. Ele disse em João 5, versículo 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Você crê em Deus? Então viva de acordo com a vontade do Senhor. Demonstre a sua fé pelas suas obras de obediência a Deus. Acertou a pergunta de ontem? Os anjos tiraram quantas pessoas de Sodoma? Alternativas. A. 3 homens e 3 mulheres. B. 3 homens e 1 mulher. C. 1 homem e 3 mulheres. E D. 1 homem e 1 mulher. A resposta certa, alternativa C. 1 homem, Ló, e 3 mulheres, a esposa e as 2 filhas. Diz Gênesis capítulo 19, versículos 15 e 16. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo, levante-se, pegue a sua mulher e suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. E a pergunta de hoje: qual foi o nome do filho de Sara? Alternativas: A. Ismael, B. Eliezer, C. Ló ou D. Isaque. A resposta no final do episódio 418. E pensando hoje no desafio que Deus oferece para cada um de nós, vamos viver vidas íntegras, vidas coerentes, onde a nossa fé e o nosso proceder demonstram a mesma verdade de confiança no Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.